Supermercado do Paulinho, aqui você encontra tudo o que precisa: hortifruti, açougue, padaria, bebidas e muito mais. Estamos localizados em Bambuí, nos bairros Cerrado, Gabiroba e Lavapés. E também no centro da cidade de Medeiros. Supermercado do Paulinho, a sua satisfação é a nossa motivação. O meu boa noite a todos, seguidores do grupo Biografias Bambuiense, no Facebook, no YouTube e no Instagram. A nossa entrevistada de hoje é a professora Maria Geralda Diniz Leite, a Geraldinha. Boa noite, Geraldinha. Boa noite, Miguelmar. É um prazer enorme ter você aqui, Geraldinha, no nosso estúdio, para a gente bater esse papo aqui, falando um pouco aí da sua história, como professora, como catequista, como diretora, né? E também sobre algumas particularidades da história de Bambuí, sendo que seu pai é um dos que contribuíram para que a nossa história tivesse aí um importante elemento, que é o hino dedicado à nossa cidade, né, Bambuí, que hoje está completando 138 anos. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria de fazer uma pequena apresentação para aqueles que não sabem em detalhes quem é a Geraldinha, né? Ela é filha do Jorge Leite, o maestro Jorge Leite, e da Dona Maria da Glória Diniz Leite. Ela é formada em pedagogia pela antiga FAF, lá de Formiga, atual Unifor. Ela tem também pós-graduação pelas faculdades de Passos, Boa Esperança e Itaúna. Ela é professora de ensino religioso. Por vários anos ela deu aula sobre essa matéria. E ela também foi vice-diretora da Escola Estadual João Batista de Carvalho. Geraldinha, a sua mãe, a dona Glorinha, ela era professora, né? Professora primária, não é isso? Isso. Esse fato aí contribuiu de alguma forma para o desempenho de vocês, e os filhos, né, no caso, na escola? Ela era exigente ou ela deixava correr frouxo? Como que era? Ela era muito exigente, mas assim, com muito equilíbrio, muita paciência, ensinava, orientava, tinha assim aquela alegria de ensinar e nos educar. Foi professora primária e educou todos assim. Ela sempre estava acompanhando as tarefas? Tudo, sempre acompanhando. Ela sempre. não deixava ninguém chegar lá na escola sem ter feito Não, preparava casa. Não, o dever de casa era feito. Todo dia eles falavam com a gente, né? Precisa estudar, fazer os deveres, participar, sempre acompanhava tudo. Geraldinha, e você sempre quis ser professora? Era a sua vocação ser professora? Ou você, lá na sua juventude, antes de decidir o que eu vou ser, o que eu vou fazer, você teve, assim, uma outra profissão que te atraiu? Não, sempre eu quis ser professora, sempre gostei de estudar, de ensinar, de trabalhar com jovem, com criança. Fui professora muito tempo nas escolas de ensino fundamental e depois é que eu fui para o colégio estadual. Eu sempre quis ser professora? Sempre quis ser professora. Isso é por se espelhar no trabalho da sua mãe ou numa influência dela? Não, era vocação mesmo, era vontade que eu queria ser, tá? Sempre quis. Ela foi um exemplo para nós, sempre foi. Mas eu sempre gostei, sempre quis. Gostou, sempre quis. Sempre, Você não sempre. pensou em ser outra? Não tinha outra vocação. Médica, engenheira? Não. Sempre quis ser sempre, professora e foi professora a vida toda. A vida Continua ainda agora como catequista. Eu gosto muito das coisas, como gostei muito da educação religiosa, do ensino religioso, e sempre trabalhei na igreja com jovens, com movimento de jovens, igual foi o movimento das jornadas de Shalom que a gente fez na nossa diocese, e aqui em Bambuí a gente trabalhou muito com jovens. Depois eu trabalhei, fui para o cursilho e gosto muito das escolas, dos estudos que a gente faz. Então tem um valor muito grande para mim. Gosto muito dessa tarefa de servir a Deus e servir ao próximo. Isso aí, indiferente de quem era, por exemplo, o pároco. Você mora próximo ali da Matriz de Santana. E religiosa, sempre acompanhando o movimento da paróquia, da igreja. E durante a sua vida
vários párocos passaram ali, né, na paróquia Santana. Agora nós temos também outras paróquias. E você sempre se dispôs a ajudar, fosse ele quem fosse, né? Sim, Tava... sempre dei muito certo com todos eles, com todos os nossos párocos. Sempre trabalhei com eles, conheci todos e dei muito certo. Sempre. Inclusive com o padre Dermeval. Também, também. Eu era mais jovem, mas eu gostava muito dele também, a gente dava muito certo. Era um padre muito enérgico. Exigente, né? Mas exigente. assim, mas de muita paciência, era muito exigente. Às vezes turrão, né? Meio durão. Mas era muito bom. Eu dei muito certo, gostava muito, convivi muito com todo o Padre Luiz também, foi um grande amigo meu, Padre Luiz Gonzaga. Padre Luiz muito... E até hoje também com o Padre Edson, muito amiga dele, gosto muito. Todos os párocos, sempre dei certo. Porque eu sempre gostei do trabalho de servir a Deus e servir ao próximo também. Isso significa que você vai lá, você está lá, não pelo padre que está ali naquele momento. Não. É pensando... em Deus, servir a Deus. Servir a Deus. Todos são importantes, mas assim, o importante para mim é estar ali servindo a Deus. Mas na época do Monsenhor Aparecida também, que era um padre de gênio difícil, né? Você ainda não tinha assim esse trabalho de... Você era jovem ainda, não tinha esse trabalho de... Mas você teve algum problema com ele? Não. Conheci ele, mas eu era catequizando. Eu estava na catequese, me lembro da Otacília da catequese para mim, ia na igreja, mas assim, conheci. Não tinha essa tarefa com ele, não. Você ainda estava iniciando, começando ainda. Mas você lembra dele? Lembro, conheci, lembro dele. Ele era também exigente, né? Com relação ao trajar, né? O modo de trajar, principalmente das mulheres, né? Você teve um grande envolvimento aí com os jovens, né, do Shalom e outros movimentos, mas o Shalom parece que foi um movimento assim mais ativo, mais expressivo, né? Como que era esse movimento? Que tipo de trabalho que os jovens faziam, que você estava junto com eles ali? E por que acabou o Shalom? Olha, era um movimento dos jovens feito na nossa diocese. Nós fizemos muitas jornadas de Shalom em Formiga, aqui na nossa diocese. Fui também participar de O que era uma jornada de Shalom? Era um encontro fazido durante 3 dias, porque Shalom é paz. Era um encontro que a gente trabalhava com os jovens para que todos pudessem viver uma vida que agradasse a Deus. E para eles também, é um meio de santificação. Eram 3 dias de encontros. 3 dias de encontro. Os jovens juntavam em um... Era o feminino e o masculino. Tinha separado? Das meninas separadas. Era separado. Depois a gente tinha, depois que fazia o Shalom, a gente tinha um encontrão que a gente reunia. Aí podia reunir os jovens, os rapazes e as meninas também, a gente fazia. Então era um movimento assim, para a nossa formação espiritual e a nossa grande de ver como jovem cristão. É a formação do jovem cristão. Pois é, e qual que era a faixa de idade desse jovem? Tinha assim Tinha uns 18 anos, nessa faixa. Não era adolescente, não era jovem mesmo, maduro. Jovem, já a partir dos 18 anos. Isso, era. E aqui em Bambuí tinha um envolvimento grande da juventude? Tinha, muito bom. E tem os colegas, até hoje a gente encontra, assim, conversa. Foi da nossa turma, tem muitos aqui. Você estava mais na parte de orientação, de coordenação. Ajudei, muitas vezes ajudei. Trabalhei como responsável, que a gente ia ajudar. Ajudei. E fazia esses encontros em várias cidades? Não, sempre era Formiga, porque tem a casa pastoral que a gente ajudou a construir. Shalom foi um dos movimentos que ajudou. Depois é a casa do Cursilho, onde faz os encontros. Sempre era em Formiga. Sempre lá em Formiga. Sempre em Formiga. Aí reunia os jovens de Bambuí, de outras cidades? Da diocese. Da diocese, ia para Formiga e lá fazia esses encontros que duravam 3 dias. 3 dias. Sempre começava na quinta e terminava no domingo. E tinha uma festa para terminar o encontro. Sempre o encerramento era com a missa solene, a gente ia esse dia lá, era assim, na missa. E tinha alguma exigência para o jovem participar? Tinha algum critério para escolher quem seria o jovem? Não, o critério que a gente preocupava é que ele fosse cristão e quisesse viver como um verdadeiro cristão. Tinha que ter um envolvimento, a vivência. Porque não podia chegar lá e ficar boiando, né?
tinha que ter uma vivência. E como que era lá? O que o jovem tinha nesses 3 dias lá? Qual que era a atividade para segurar esses jovens durante 3 dias num local fechado? Era como se fosse um retiro. Tem a dinâmica todinha, que até hoje a gente tem a dinâmica todinha. Mensagens, reflexões, reuniões de grupo, trabalhos em equipe, é tudo. E devagarzinho as mensagens iam trabalhando com ele. Começava sempre falando, o mundo que nos serve, como é que é o mundo? Até o final é a reflexão da vida mesmo. Ah, tá. Então eles tinham um envolvimento para que eles pudessem estar ali de bom grado, né, com algumas atividades que falava diretamente para o jovem, a maneira dele ver a vida e pensar, não é assim? Isso. E no final ele tinha uma reflexão final durante essa missa. Era assim? Não, a missa era só o encerramento. Tudo acontecia lá dentro. Ah, tá. Era lá dentro. A missa não era lá, era em outro local. Na igreja. Sempre era na igreja, que reunia, cantava. Era tudo. Mas ali era uma preparação para a vida do jovem cristão. Continuar a vida. Para ele ter uma vida santa, equilibrada, ou próxima, né? Isso, que é o que se espera de todo cristão, né? Isso. Nem sempre a gente consegue, né? Mas é uma busca, né? Claro, era uma catequese. Uma catequese. Isso é constante na vida do cristão. É a mesma coisa depois, o cursilho. É um cair e levantar sempre, não é? O que é dos adultos também, o cursilho. O que é o cursilho? É um movimento de evangelização dos ambientes. Você é cursilista? Eu sou cursilista. Está nativo. Trabalhei em muitos cursilhos, já coordenei 4 cursilhos. Então, assim, sempre ajudei. E tem aquela dinâmica que as etapas, o encontro consigo mesmo, o encontro com Cristo, o encontro com a comunidade. Prepara a gente também para viver como adulto cristão. Então foi um movimento importante. E por que acabou? Não, o Shalom exato. deixou de existir. Não sei se faltava, a gente não sabe o motivo, eu não sei explicar o porquê. Existe ainda em São Paulo, em outros lugares, tem. Mas na nossa diocese não tem mais. Não tem mais. Não. E o que substitui mais ou menos o que foi o Shalom aqui na Diocese de Luz? Hoje nós temos um movimento muito bom, o EJC, que é o Encontro de Jovens com Cristo, tem um dos mais jovens, que é o EAC. É mais ou menos o mesmo estilo? Mesmo estilo, mesmo estilo, Faz o mesmo efeito. A dinâmica é essa, como dizer, encontro de jovens, é fazer com que eles se encontrem com Jesus, viva com Jesus e o mundo deles seja diferente. E eles também têm um local para fazer os encontros? Sempre na cidade. Sempre na cidade. Aqui em Bambuí faz no salão paroquial? Não, eles fazem muito na Rocinha, no colégio estadual, fazem assim. E termina sempre no domingo com a missa festiva? É menos tempo o EJC, menos tempo, mas sempre encerra com a missa. Geralmente é um dia, esses encontros deles? Parece que eles é na sexta, sábado e domingo. Só que eles não fica lá recolhido, dorme lá não, volta para casa e vem. Tá. Lá em Formiga, por ser fora, né, tinha um alojamento para as pessoas. Tudo, era a dinâmica todinha lá. Uma pena, né, ter acabado, né? Mas vieram outros, né, tem outros que estão ajudando, né. Saudade a gente tem. Faz mais ou menos o mesmo efeito. Geraldinho, vamos falar então dos 138 anos de Bambuí. Bambuí está completando hoje 138 anos de emancipação política, né? O seu pai, né, o maestro Jorge Leite, a gente já biografou no nosso grupo, já mostrou para os nossos seguidores quem foi o maestro Jorge Leite. Ele contribuiu muito para a cultura musical daqui de Bambuí e para a nossa história, né? É dele, né, de autoria dele, o hino, a letra e a música do hino dedicado a Bambuí, né? Ele foi oficializado há 40 anos atrás como sendo o hino de Bambuí. Você tem detalhes sobre o hino, além da, assim, você sabe que foi seu pai que fez o hino, a letra e a música, né? Você tem algum detalhe a respeito desse hino? O que você conhece sobre o hino que seu pai fez? Não, o que eu sei, assim, ele falou dos locais importantes de Bambuí, que ele era muito patriota e tinha assim, um carinho muito grande por Bambuí, né? Então ele fala, no oeste do Chão Mineiro, nasceu nossa Bambuí.
e falava meu orgulho de brasileiro, de ter nascido aqui. Ele fez o hino a Bambuí, ele fez o hino, o centenário, quando o Bambuí fez 100 anos, ele fez a letra e a melodia também dos 100 anos, fez a aquarela bambuiense. Então ele era um poeta e tinha um prazer em escrever. Um poeta e músico, né? E músico, era. Fazia as poesias e musicava essas poesias. O hino a Santana, por exemplo, a melodia dele e a letra era da Dona Irene, uma professora que tinha aqui em Bambuí, fez a letra. Porque esse mês de julho, para nós, é muito importante. Hoje é o dia da cidade, 138 anos é de Bambuí, mas dia 26 é o dia da nossa padroeira, Santana, exatamente, que é uma relíquia para nós. Então, a nossa paróquia é antiga e a gente tem a devoção a Santana, que é a nossa padroeira. Ele fez a melodia e a Dona Irene fez a letra. Então ele tem a contribuição para a história da cidade, ele que é o autor do hino, e também para a história da paróquia. Né? O hino a Santana é de autoria dele, a letra, né? Não, a melodia. A letra da Dona Irene Montijo. Então são duas contribuições importantes do seu pai para a nossa história, para a nossa cultura musical, para a nossa religiosidade, né? Dois hinos importantes. Para mim é surpresa saber que o hino a Santana, que é um hino muito bonito, que o padre agora costuma cantar todo final de missa, sábado, né? Todo sábado. No sábado, ele é de autoria de alguém daqui de Bambuí, né? Que no caso bambuiense, o seu pai e a Dona Irene todos Montijo. dois daqui. Aquarela bambuiense, que ele fez também. Ele também fez para Bambuí. É um tipo de hino ou é aquarela, né? É aquarela, não é aquele tom de hino. Não. É um tipo de diferente. Eu não entendo de partitura, mas nós temos as letras, a partitura tem tudo lá. Mas por falar nisso, então, alguém dos filhos do Jóio Leite seguiu aí a vocação dele de músico, de compositor de música? Tem algum músico na família? Não, tem o mais novo, né? O Jorge Luiz, ele toca clarineta, ele toca violão, ele toca flauta, ele é músico simples, mas o Jorginho? O Jorge Luiz, Jorge Luiz, Ele é o que a gente já entrevistou também. Ele toca clarineta? Clarineta, toca violão, toca flauta. Flauta? Toca. Então teve alguém na família que puxou aí o pai. Mas ele executa isso de vez em quando? De vez em quando, muito raro. Ele tocou na banda do seu pai, na banda do Remi. Tocou. Era a banda que seu pai era o maestro. Isso. E ele era um dos integrantes dela. E ele tocava o quê? Clarineta. Clarineta? Clarineta. Ah, bacana. Então, pelo menos um. Herdou. E você? Tem algum dom nessa parte aí de música? Não tenho não. De compor? Não. Nem nada relativo à parte vamos dizer, de composição musical. Não digo de partitura, mas de letra. Não, a letra, algumas eu costumo adaptar. Eu conheço a melodia e então eu já criei cantos para palmeação, para coroação, mas assim, tem a melodia. Mas só assim, nas emergências. Tendo uma melodia, você coloca uma letra em cima. É muito importante também, interessante. A gente canta para coroar Nossa Senhora e para palmear o Sagrado Coração de Jesus, né? Mas esses 138 anos é a história de Bambuí, né? E eu penso de emancipação política, né? Porque a gente sabe que antes tem muita história, né? Tem muita história. E hoje, né, a gente parabeniza Bambuí, mas nós, bambuienses, somos responsáveis para essa continuidade, né, da história. A gente que tem que dar continuidade. Valorizar tudo que tem, né? Preservar e dar continuidade. A história continua. Nós somos passageiros. Para a gente dar continuidade à história, uma das providências que podem ser tomadas seria a criação do museu. Sim, com certeza. Você não acha que seria um local interessante? E pelo que você conhece da história de Bambuí, a sua tia Nícia Leite, era muito interessada sobre a história.
Nós temos ou não temos condição de ter um museu aqui em Bambuí? Eu acho que tem, sim. Tem local que penso que seria um museu muito bonito, onde era a antiga cadeia pública, né, que é central, é um prédio muito bonito e tem um sentido assim de museu. Tem, sim. E a gente tem acervo suficiente? O que você acha? Eu penso que pesquisando e buscando tem muita coisa Muita que pode coisa. levar para lá, né? Agora, as pessoas às vezes têm medo de fazer uma doação e aquilo desaparecer. É. Né? Já aconteceu, né, Já. Infelizmente aconteceu, né? O Então, que a gente preciso. espera agora é que haja uma lei, né, recriando, né, o museu e que seja uma coisa séria, né? Que seja implantado para sempre. Museu, não pode começar um museu e daqui 10 anos acaba, né? Não, isso Tem não que pode, ter continuidade. Mas se for preciso de abrir, a gente tem um acervo suficiente para Tem. mostrar o que nossos antepassados E a fizeram. cultura é assim, que cada acervo, cada é uma história, tem a sua história, né? Então a gente contar como é que foi, para que aquilo existiu, o que é importante. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado, né? De preservar e contribuir. Por exemplo, o acervo do seu pai a respeito do hino a Bambuí, as partituras, não seria no museu o local ideal para que essas partituras fossem mostradas para a população? Claro, com certeza. Quem sabe na abertura do museu a gente cria lá o acervo Jorge Leite, com a obra que ele claro. dedicada a Bambuí, né? As partituras dessas músicas que ele fez, não é isso? Seria interessante, né? E tem outras melodias, outras composições que ele fez. Ele tinha vontade de escrever um livro. Ele tinha vontade. Escreveu, deixou escrito, mas nunca pôde editar. Não editou. Não. E ele tocava mesmo qual que eram os instrumentos? Ele tocava clarineta, saxofone, bombardino, esses instrumentos de banda ele tocava todos. Ele só não tocava o piano, o teclado, mas dedilhava, sabia direitinho. De banda ele tocava todos. Ele criou a banda do Remi era dele, né? E para poder ensinar ele tinha que saber executar os instrumentos. E a banda Dó Ré Mi, o que foi feito dos instrumentos dessa banda, Geraldo? Entregou para a prefeitura. Entregou? Foi. Ele entregou para a prefeitura. Entregou. A prefeitura deve ter... Fez o que com esse instrumento? Não dá nem para saber. Não dá, porque eu lembro quando ele entregou, não me lembro quem era o prefeito, não me lembro, mas entregou. Porque ganhou os instrumentos. A Funarte do Rio, ele foi buscar. A Fundação Nacional. Ganhou. Então usou. Depois, quando encerrou a escola de música, ele entregou os instrumentos para a prefeitura. Não me lembro qual que era o prefeito, entregou. E a banda ficou um bom tempo, né, Bambuí, sem ter a banda, agora que está voltando, né, a lira bambuiense, a gente tem que apoiar, tem que dar todo o apoio, ajudar no que for possível, né, para que a lira bambuiense possa... O que precisa é apoiar, né, dar apoio. Principalmente do poder público, né, Geraldinho? Com certeza. Principalmente do poder público. A gente espera que... Porque preservar a cultura, tem que ter o poder público, tem que estar... Tem que estar na frente, né? Na frente, comandar, porque não dá conta. Senão a iniciativa privada não consegue manter. Não dá conta. Geraldinho, mais alguma coisa que a gente possa falar sobre a história de Bambuí, sobre as suas atividades? Alguma coisa que eu não te perguntei? Tem alguma coisa para acrescentar? Não, eu acho que é isso. A gente parabeniza Bambuí, festeja, mas tem que ficar atento. O que eu posso fazer? O que eu posso colaborar? A continuidade é nossa. O que eu posso contribuir, contribuir, né? Para poder manter... Né? E valorizar, principalmente a cultura. Porque não podemos pôr esquecido, ficar guardado. Né? Você ter esse cuidado. A gente tinha que tentar fazer mais ou melhor do que nossos pais, né, Geraldo? Claro, Nem sempre a gente consegue, mas pelo menos tentar, né? Tentar e preservar, não deixar isso escondido, esquecido, acabar. Porque acontece isso, né? Então tá bom, a gente vai encerrando por aqui. Geraldinho, te agradeço muito aí pelo nosso bate-papo, foi esclarecedor com relação aí a essa parte do hino, né? A disponibilidade aí da família em ceder esse acervo para um futuro museu, isso é importante.
e que a gente possa trabalhar para que o museu realmente seja uma realidade. Eu te agradeço muito. Com certeza. Muito Vamos pedir obrigado. a Deus que dê certo, pedir a Santana, né? Santana. Nós estamos no mês de Santana, nossa padroeira, vamos pedir a ela que ilumine e que encaminhe tudo isso. Se né? Deus quiser, vai dar certo. Vai dar. Com a graça de Deus. É. Então, a gente fica por aqui e na próxima sexta-feira a gente vai estar contando a história dos 30 anos da Agropec, né? Grande empresa daqui de Bambuí que está completando 30 anos. A gente vai estar fazendo um programa direto lá da Agropec, contando aí esses 30 anos de evolução dessa importante empresa bambuense. Até lá e um abraço a todos. No oeste do chão mineiro surgiu nossa Bambuí. Meu orgulho de brasileiro é o de ter nascido aqui. Do São Francisco à grande serra, dos nossos vales aos nossos montes, nasceu uma grande terra de muito cristalinas fontes. Seu passado foi de glória. Nossos pais deixaram exemplo, escrevendo nossa história, edificando nosso templo. Bambuí tem nas suas matas, em seus campos, em seus prados, o murmúrio das cascatas, dos seus rios abençoados. O cruzeiro, a lagoa da pedra e ao poço do jacaré, emerge um elo que não se quebra, dando nossa fé. Lá na roça e na cidade trabalhamos com devoção, no caminho da honestidade, pela grandeza deste rincão. Nessa terra bambuiense, onde o sol jorra mais luz, vive um povo forte e valente, brasileiros de Santa Cruz. Bambuí, terra querida, no nosso coração. Se acaso foi esquecida, pedimos o seu perdão. Do São Francisco à grande serra, dos nossos vales aos nossos montes, nasceu uma grande terra de muito cristalinas fontes. Supermercado do Paulinho, aqui você encontra tudo o que precisa: hortifruti, açougue, padaria, bebidas e muito mais. Estamos localizados em Bambuí, nos bairros Cerrado, Gabiroba e Lavapés, e também no centro da cidade de Medeiros. Supermercado do Paulinho, a sua satisfação é a nossa motivação.